uma noite fria de outono em Portugal. As folhas secas sussurram ao vento, anunciando a mudança de estação. No silêncio da casa, Warren Blackwell, um homem de presença marcante, desperta. Faz 47 minutos. Ele sabe por que contou, sem querer. A contagem começou quando Hazel, a sua companheira, se virou na cama e, num gesto inconsciente, a manta pesada de 9 quilos escorregou, envolvendo-a num casulo azul escuro. Warren conhece o peso exato. Aquele dia, enquanto ela estava no trabalho, pegou na manta, levou-a à balança e ficou ali, a ponderar como quem avalia uma prova no local de um crime. 9 quilos. Isso, disse Karen, a loba de Warren. É um adversário. Warren fecha os olhos, abre-os. Fita o teto. Estão juntos há 3 anos. Casados há 3 anos. Ele marcou-a numa terça-feira de outubro, na cozinha desta mesma casa, com a água das natas a transbordar, porque nenhum dos dois prestava atenção ao fogão. Foi desajeitado e perfeito. O alarme de incêndio soou 6 segundos depois, e ficaram ali, ligados, ofegantes, ligeiramente chamuscados, a ouvir o apito estridente enquanto a cozinha se enchia de vapor. Ele não mudava nada. Hazel é o centro da sua vida. O seu lobo não se cala sobre ela desde o dia em que se conheceram. E, para ser sincero, Warren nunca se importou, porque o seu lobo tinha razão. Mas a manta já cá estava antes. Ela tinha-a antes dele, antes do laço, antes da marca. Comprou-a durante o que ela chamou os seus anos maus. Um período entre os 22 e os 24 anos, quando a ansiedade atingiu o pico e ela deixou de dormir noites inteiras. Vivia então do lado humano, sem alcateia, alugando um pequeno apartamento numa cidade onde não se podia transformar em segurança, mesmo que quisesse. Moss, a sua loba, estava lá, claro. A loba está sempre presente, mas Moss não podia fugir ao que a mente gerava. A ansiedade não era animal. Estava gravada na arquitetura humana. A parte que conta saídas e imagina catástrofes, que não parava de enviar o sinal de que algo terrível estava para vir. O lobo também sentia, mas não conseguia consertar. A manta consertou. 9 quilos de pressão distribuída uniformemente pelo corpo, imitando a sensação de ser abraçado. E, de repente, ela conseguia fechar os olhos e mantê-los fechados. Warren compreende isto. Ele respeita isto. É um homem razoável, com uma perspectiva razoável sobre o histórico de saúde mental da sua esposa e as ferramentas de superação que a ajudaram a atravessá-lo. Cumpre o seu propósito, disse Karen. Cumpre o seu propósito, e nem sequer tem batimentos cardíacos. Warren pressiona 2 dedos na ponte do nariz. A questão com Karen era que ele tinha a personalidade de uma reivindicação territorial que, de alguma forma, desenvolveu opiniões. O lobo de Warren não é barulhento, não é teatral. É teimosamente, imperturbavelmente, irritantemente certo sobre tudo o que acredita. E o que mais acredita é que a manta pesada é uma chegada, e ele vai superá-la. A manta aplica pressão. Warren pode aplicar pressão. A manta proporciona calor. Warren corre a 39 degrees numa noite fresca. A manta faz com que ela se sinta segura. Warren pode abraçá-la. Ele tem braços. Ele tem abraçado-a durante 3 anos. É, por qualquer medida objetiva, a tecnologia de abraçar superior. Somos quentes, concordou Karen. Temos peso suficiente. Não precisamos de ser lavados em ciclo suave a cada 2 semanas. Não largamos contas de vidro no chão da casa de banho. Somos o melhor produto. Warren olha para Hazel. Ela está de lado, virada para longe dele, a manta enfiada sob o queixo e apertada à volta dos ombros. Um pé fica de fora, embaixo. É tudo. Um pé nu. O resto dela é manta. Ele sente o cheiro do algodão quente dela, algo como mel, e o sabonete de chá verde que ela usa, sobreposto ao cheiro neutro e plano da própria manta. Até a ausência de cheiro da manta parecia estratégica. Não competia com o seu cheiro, simplesmente estava ali, inodora. 9 quilos de neutralidade perfeita, sem ameaças. Ele estende cuidadosamente a mão. A sua mão encontra a borda da manta perto do seu ombro e puxa gentilmente, o suficiente para criar uma fresta por onde ele se pode esgueirar. A manta não se move.
Puxa com mais força. Hazel emite um som adormecido. Não uma palavra, nem uma sílaba. Apenas um murmúrio baixo de recusa absoluta. E puxa a manta com mais força. Os seus dedos agarram o tecido com a força de quem defende algo sagrado. Ela escolheu a manta, disse Karen novamente. Warren deita-se. Coloca as mãos atrás da cabeça. Fita o teto e respira pelo nariz, lembrando-se de que é um homem adulto, um alfa de alcateia, alguém que toma decisões difíceis sob pressão todos os dias. E ele não vai ser desestabilizado emocionalmente por um têxtil doméstico. Você está desestabilizado emocionalmente por um têxtil doméstico, observou Karen. Cala-te, disse Warren em voz alta. Hazel mexe-se. Nada. Volta a dormir. Ela faz isso imediatamente, porque a manta está a cumprir o seu papel. Warren fica ali por mais 11 minutos. Depois levanta-se, desce as escadas e faz café às 4:30 da manhã, porque era um homem sem problemas e tudo estava bem. Jude já está na cozinha. É invulgar às 4:30, mas não para Jude, que mantém horários que sugerem insônia ou uma vida secreta que Warren decidiu não investigar. O seu beta está sentado à mesa com uma caneca, a ler algo no telemóvel com uma expressão vazia que pode significar qualquer coisa, de resultados desportivos a uma crise existencial. Bom dia, disse Jude sem levantar os olhos. Warren grunhe. Abre o armário, tira uma caneca, fica em frente à máquina de café e espera que ela faça alguma coisa. Cedo para ti, disse Jude. Não consegui dormir. Jude olha para cima, os olhos fixam-se no rosto de Warren, detêm-se por um instante e depois voltam para o telemóvel. A manta? Perguntou Warren. A mandíbula de Warren aperta-se. Não sei do que estás a falar. Tens a cara da manta, disse Jude calmamente. É a mesma cara que tinhas na quinta-feira e no domingo passado, e naquela vez em setembro em que tentaste aumentar o termostato para que ela estivesse quente demais para ela. Foi um ajuste de clima razoável. Estavam 29 graus Celsius no quarto. Sentia o calor através do chão no meu quarto. Eu sou calorento. Estavas a suar nas folhas. Warren serve o seu café. Não diz nada durante um longo tempo. Então, pesa 9 quilos. Eu sei. Eu peso 86 quilos. Eu sei. Eu sou objetivamente a melhor opção. Jude pousa o telemóvel. Junta as mãos na mesa. Olha para Warren com a expressão de um homem que tem vindo a observar este desastre particular a desenrolar-se durante 6 meses, e chegou a algo entre a simpatia e o entretenimento. Já consideraste, disse Jude, que a manta não discute com ela se ela precisa da manta? Warren leva o café para a sala. Atrás dele, ouve Jude a beber um gole. Depois, para ninguém. Também não põe o termostato a 29 graus Celsius. Hazel acorda às 7. Warren ouve-a das escadas. A mudança na respiração dela, o farfalhar da manta, o suave bater dos seus pés no chão de madeira por cima dele. Ouve-a ir à casa de banho, ouve a água correr, ouve-a descer as escadas, e então ela está na porta da cozinha, a usar a sua camisa de flanela e um par de meias de lã que são grandes demais para ela. E o cabelo dela ainda está achatado de um lado do sono, e ela está a entrecerrar os olhos para a luz como se ela a tivesse ofendido pessoalmente. Olha para ela, disse Karen com a quietude devastadora de uma loba que tem olhado para esta mulher há 3 anos e nunca se habituou ao facto dela. Estás acordada cedo, disse ela. Não consegui dormir. Ela atravessa a cozinha e serve-se de café sem perguntar o que se passa, porque ela já sabia e ambos sabiam que ela já sabia. Ela bebe, encosta-se ao balcão. Olha para ele. A coisa da manta. Não há coisa da manta. Moss, a sua loba, aquela que Warren raramente ouvia, mas sempre sentia, emerge o suficiente para que os lábios de Hazel se curvem. Há uma coisa da manta, disse ela. Não há, Warren. Ela pousa a caneca. Ontem à noite tentaste tirá-la de mim a dormir. Estavas a rosnar. Rosnar a sério. Pensei que havia um intruso e depois percebi que o meu marido estava envolvido em combate corpo a corpo com um têxtil. Do outro lado da sala, a gargalhada de Jude é breve e mal disfarçada. Warren olha para o teto. O seu velho amigo. Capítulo 2. O caso. A campanha começou numa segunda-feira.
Warren não a chamou de campanha, porque chamá-la de campanha exigiria reconhecer que ele estava em competição com uma manta, e ele não estava preparado para reconhecer isso em voz alta. Mas internamente, na parte da sua mente onde Karen vivia, onde tudo era simples e territorial e não exigia nuance, era absolutamente uma campanha. A estratégia era simples. Ele demonstraria, através de evidências práticas repetidas, que podia fornecer tudo o que a manta proporcionava. Pressão, calor, segurança, a sensação específica de ser abraçado com força suficiente para que o sistema nervoso parasse de enviar sinais de angústia e começasse a enviar sinais de sono. Ele pesquisou isto, leu artigos, compreendeu a ciência. A estimulação de pressão profunda ativava o sistema nervoso parasimpático. Ótimo! Ele podia estimular o sistema nervoso parasimpático dela. Ele tinha um corpo, podia aplicá-lo. Finalmente, disse Karen, um plano. Segunda-feira à noite. Hazel está a ler na cama. A manta pousada no seu colo. Warren entra ao lado dela. Casual, normal. Depois desloca o peso e coloca o braço sobre o meio do corpo dela, aplicando uma pressão firme e uniforme. O que estás a fazer? Disse Hazel, sem levantar os olhos do livro. A deitar-me? Estás deitada em cima de mim. Parti? Ela olha para ele por cima do livro. Os seus olhos, verde-acinzentados, a cor da sálvia em pouca luz, fazem aquela coisa de estarem a rir, mesmo que o resto do seu rosto não esteja. Warren. O teu cotovelo está no meu rim. Ele ajustou-se. O ajuste piorou. Ela moveu-se novamente, e agora o seu queixo estava na sua clavícula, e o seu braço estava preso num ângulo que era desconfortável para ambos. E toda a posição parecia menos uma pressão reconfortante e mais um cão grande que decidiu dormir numa pessoa que não consentiu em ser dormida. És muito pesado, disse Hazel. Peso 86 quilos, distribuídos uniformemente. Isso é... Não estás distribuído uniformemente. Tens cotovelos e um queixo. A manta não tem queixo. A manta não tem queixo, repetiu Karen com o tom de uma criatura a quem acabavam de dizer que o céu era verde e se esperava que aceitasse isso. Warren rolou para fora, deitou-se de costas, fitou o teto. Foi uma tentativa de substituir a manta? Perguntou Hazel. Ela voltou ao seu livro. Havia um sorriso no canto da sua boca que ela não estava a tentar esconder muito. Não, porque pareceu uma tentativa de substituir a manta. Foi uma expressão espontânea de afeto físico, com distribuição estratégica de peso. Ela não respondeu. Ela riu. A risada real, aquela que vinha de algum lugar profundo e lhe sacudia os ombros e fazia Karen ficar completamente imóvel dentro dele, porque aquele som era o melhor som do mundo, e o lobo nunca conseguia acreditar que tinha permissão para o causar. De novo, disse Karen baixinho, faz com que ela faça aquilo outra vez. Mas ela já tinha puxado a manta até ao peito e voltado para o seu livro. E Warren ficou sozinho com os seus pensamentos e o seu braço derrotado e o leve cheiro do seu algodão quente e mel misturado com o cheiro neutro e plano da manta. Terça-feira. Warren tentou uma abordagem diferente. Esperou até que ela estivesse meio adormecida. Aquele estado crepuscular sonolento em que a sua respiração abrandava e o seu corpo ficava mole, e ela normalmente migrava para ele no escuro sem decidir. Contou as suas respirações, esperou pelo momento certo. Depois, cuidadosamente, muito cuidadosamente, deslizou mais para perto e alinhou o seu corpo com o dela, combinando a sua posição, pressionando o seu peito contra as costas dela com a quantidade exata de pressão. Nem muito, nem pouco. 9 quilos de intenção aquecida por lobo. Ela suspirou, aconchegou-se nele. Ele sentiu o batimento cardíaco dela contra as suas costelas, lento e constante. Karen murmurou de satisfação. Isto estava certo. Era assim que devia ser. Os dois. Sem manta, apenas pele e calor. E estás a mexer-te, murmurou Hazel. Não estou. O teu polegar está a fazer uma coisa na minha anca. Ele parou a mão, ficou perfeitamente imóvel. 10 segundos. 20. A sua panturrilha esquerda começou a dar cãibras. Ele deslocou o peso minimamente. Ali, disse ela. A mexer-te. Isso foi uma cãibra muscular.
A manta não tem câimbras musculares. A manta não tem câimbras musculares, ecoou Karen. E, pela primeira vez, Warren ouviu algo na voz do seu lobo que soou genuinamente abalado, como se este ponto em particular, a quietude superior da manta, não lhe tivesse ocorrido antes, e as implicações fossem devastadoras. Ela estendeu a mão, encontrou a manta pesada onde ela tinha sido empurrada para o pé da cama e puxou-a por cima de ambos. Depois aninhou-se nele, coberta pela manta, e adormeceu em menos de 1 minuto. Warren ficou ali, preso sob a sua esposa e 9 quilos de traição terapêutica, e tentou decidir se isto contava como vitória ou derrota. Derrota, disse Karen firmemente. Ela está a usar-nos como almofada e a manta como o que importa. Somos móveis. A manta é a companheira. Não foi uma derrota. Ela estava nos seus braços. Ela estava a dormir. Estava quente e segura, e a sua respiração era constante e cheirava a casa. Exceto pela manta, que estava ali mesmo, a ganhar. Hazel estava ciente da campanha. Ela estava ciente dela desde aproximadamente domingo, quando Warren começou a fazer aquela coisa com a mandíbula, o aperto subtil, o conjunto quase imperceptível dos seus dentes traseiros, que significava que o seu lobo estava a falar e ele estava a fingir que o seu lobo não estava a falar. Ela conhecia todas as versões daquela mandíbula. 3 anos de casamento tinham-lhe dado uma taxonomia detalhada. Havia a mandíbula para disputas de alcateia, a mandíbula para más notícias das patrulhas de fronteira, a mandíbula para quando Jude dizia algo tão seco que levava Warren 3 segundos a decidir se estava a ser gozado. E depois havia a mandíbula da manta, que era uma categoria própria, específica, persistente, ligeiramente ridícula. Moss mexeu-se. Ele está a fazer isso de novo, disse Moss. Na terça-feira de manhã, quando Hazel observou Warren a observá-la a dobrar a manta e a colocá-la ao pé da cama, os seus olhos seguiram a manta como um lobo segue o movimento na folhagem, alerta, fixo, pessoalmente investido. Ele sente-se ameaçado por ela, continuou Moss com a quietude divertida de uma criatura que tem observado esta situação a desenvolver-se durante meses e a acha cada vez mais encantadora. O teu companheiro, o alfa da alcateia, o homem que uma vez encarou um lobo selvagem de 3 territórios acima sem pestanejar, sente-se emocionalmente ameaçado por um retângulo. Hazel amava a sua loba. Moss era o oposto de Karen em quase todos os aspectos. Onde Karen era teimosa e territorial e imperturbável, Moss era constante e quente e observador, da forma de uma criatura que observa tudo de uma distância confortável, e só fala quando o que tem a dizer é verdade. Moss não entrava em pânico. Moss não tinha vinganças. Moss, em apenas uma ocasião, expressou uma forte opinião sobre qualquer coisa, e essa tinha sido a noite em que Warren os marcou, quando Moss tinha dito sim, uma palavra, sem elaboração, e depois ficado quieto e satisfeito durante 6 horas seguidas. Ela não entende a manta, disse Moss agora, observando Warren sair do quarto com a tensão enrolada de um homem a tentar não olhar para trás para a coisa na cama. Hazel sabia disto. Ela também sabia de algo que Warren não sabia. A manta não ameaçava o laço. Nada ameaçava o laço. O laço era a coisa mais sólida na sua vida, mais constante do que a sua própria respiração. Tão constante que ela por vezes se esquecia que estava lá. Como nos esquecemos da nossa própria respiração. Warren não estava em competição com a manta, porque a manta e Warren existiam em categorias inteiramente diferentes. E o facto de ele não ver isto, o facto de o seu lobo ter colapsado, proporciona conforto, e é o amor da minha vida, na mesma faixa competitiva, era a coisa mais cômica que ela tinha testemunhado em 3 anos de casamento. E ela estava a vê-lo afastar-se, e a flanela que ele usava esticava-se nos seus ombros, e o seu cabelo ainda estava despenteado do sono, e ela podia senti-lo a partir daqui. Cedro e pele quente, e a corrente baixa e constante do próprio laço. E a coisa que a manta nunca podia fazer, e nunca tentou fazer, era que ela o desejava. Não da forma como se deseja uma manta, da forma como se deseja uma pessoa. O puxão físico específico de 3 anos que ainda a apanhava de surpresa em momentos estranhos,
Ainda fazia a sua respiração mudar quando ele entrava numa porta. Ainda a fazia procurar a marca no seu pescoço quando estava sozinha e a pensar nele, pressionando os dedos na cicatriz onde a sua boca tinha estado. A manta era um mecanismo de superação. Warren era o homem que ela tinha escolhido. As duas categorias não se sobrepunham. Ela estava a gostar de o ver falhar em entender isto. Estava, se fosse honesta, a gostar enormemente. Ver Warren Blackwell, um homem que dirigia uma alcateia de 36 lobos em 80 hectares de território, com uma competência calma e decisiva, perder a compostura por causa de uma manta era a coisa mais divertida da sua vida. Ela não a trocaria por nada. Podes dizer-lhe, sugeriu Moss. Podia sentá-lo e explicar que a manta era um mecanismo de superação e ele era um marido, e as duas coisas ocupavam espaços psicológicos diferentes e o seu lobo estava a ladrar para o têxtil errado. Mas então ele pararia de fazer aquela coisa com a mandíbula, pararia de tentar ser uma manta, pararia de citar estudos sobre o sono ao jantar com a desespero sincero de um homem a apresentar os argumentos finais a um júri que já tinha decidido. E ela ainda não estava pronta para desistir disso. Moss é cruel, disse Moss, mas havia calor nisso. O lobo entendia. Por vezes, a coisa mais engraçada em amar alguém era vê-lo estar completamente errado sobre aquilo de que tinha medo. Quarta-feira. Warren mudou de tática totalmente. Voltou da corrida pelo território com um plano que tinha desenvolvido ao longo de 10 quilômetros de trilho florestal e que Karen tinha endossado com entusiasmo pouco característico. Fiz alguma pesquisa, disse ele ao jantar. Hazel levantou os olhos do prato. Do outro lado da mesa, Jude não levantou os olhos, mas a sua colher parou de se mover, que era uma forma de olhar para cima. Sobre o quê? Perguntou Hazel. Regulação da temperatura em ambientes de sono. Há evidências significativas de que a temperatura corporal central cai naturalmente durante o ciclo noturno e uma fonte externa de calor, especificamente uma fonte de calor viva a correr aproximadamente 39 graus Celsius, proporciona uma termorregulação superior em comparação com um têxtil pesado estático que retém o calor corporal sem responder ativamente às mudanças fisiológicas. Hazel posou o garfo, olhou para ele por um longo tempo. Acabaste de me citar estudos sobre o sono? Estou a apresentar dados. Estás a construir um caso legal contra minha manta. Estou a construir um caso factual. Os dados apoiam a minha posição. A tua posição sendo que és melhor do que uma manta. A minha posição sendo que sou um sistema de regulação térmica dinamicamente responsivo e a manta não é. Da extremidade da mesa, Jude disse sem inflexão. Exemplo A. O incidente do termostato. Warren olhou para ele. Jude olhou de volta com perfeita neutralidade. Hazel olhou entre eles. Que incidente do termostato? Não houve incidente do termostato, disse Warren. Setembro, disse Jude. 29 degrees Celsius. A boca de Hazel abriu-se. Fechou-se. Apertou os lábios. Os seus olhos ficaram muito brilhantes. E ela olhou para Warren. E ele pôde ver o exato momento em que a imagem se montou. À noite de setembro, ela acordou encharcada, a manta atirada para o chão. Warren ao lado dela, a irradiar calor como um forno com opiniões, e a sua expressão mudou de confusão para compreensão, para deleite, em menos de 2 segundos. Aumentaste o calor para que eu estivesse quente demais para a manta. Essa é uma caracterização. Warren, era setembro. As noites de setembro podem... Estava 29 graus Celsius. Eu sou calorenta. Correste o termostato para 29 graus para lutar contra uma manta. Ela estava a rir. Estava a rir tanto que pousou a testa na mesa e os seus ombros tremiam. E Jude estava a comer o seu jantar com a expressão serena de um homem que acabara de entregar um ataque aéreo e não sentia remorso. E Karen estava a observar Hazel a rir. E o lobo estava a fazer aquela coisa que acontecia sempre que ela ria assim, onde tudo no peito de Warren apertava e aquecia e o resto do mundo deixava de ser relevante. Valeu a pena. Karen disse que não valeu a pena. Ela ia falar disto durante anos. Ia contar esta história em jantares de alcateia. Ia dizer, lembras-te quando cometeste guerra de termostato contra uma manta? E ele ia ter de sentar ali e aceitar. Mas ela estava a rir.
Assim, na quinta-feira à noite, a campanha tinha 4 dias. Warren tinha abandonado a ciência, tinha abandonado a estratégia, tinha abandonado o conceito de dignidade inteiramente e chegou a algo mais honesto e mais perigoso. A verdade. Estavam na cama. Ela tinha a manta. Ele estava de lado, a observá-la aconchegar-se nela, a observar a forma como ela a puxava e a enfiava à volta dos ombros e alisava o tecido sobre o peito como se estivesse a selar um envelope. O seu ritual. Todas as noites a mesma sequência. Manta para cima, manta enfiada, manta alisada. Depois ela fechava os olhos e a sua respiração mudava e ela desaparecia. Hazel. Ela abriu um olho. Se isto é sobre a manta, já não precisas dela. As palavras saíram antes que ele as tivesse pensado completamente. Karen as tinha empurrado o dia todo, e Warren as tinha contido. E agora, às 23 horas, na luz fraca do quarto, o seu aperto afrouxou, e lá estavam elas. Ela abriu ambos os olhos. O quê? A manta. Não precisas dela. Tens-me. Tens-me há 3 anos. Estou aqui todas as noites. Não vou a lado nenhum. Posso abraçar-te. Posso manter-te quente. Posso... Ele parou porque ela estava a olhar para ele e o seu rosto tinha mudado. Não raiva. Algo pior do que raiva. O vazio cuidadoso e medido de uma mulher que acabou de ouvir algo que magoou e está a decidir o quão magoada está disposta a mostrar. Estás a dizer-me o que preciso, disse ela. A sua voz era baixa, muito baixa. Não, eu estou a... Estás a dizer-me que não preciso da coisa que me manteve viva durante 2 anos porque decidiste que és uma versão melhor dela. Não foi isso que eu... Foi exatamente isso que disseste. Ela virou-se. Não dramaticamente. Ela simplesmente virou-se para o outro lado, puxou a manta com força à volta dos ombros e ficou imóvel. Não adormecida. Imóvel. O tipo de imóvel que era pior do que uma porta batida, porque não deixava nenhum som para ele responder. A manta estava apertada à volta dela. Os seus dedos estavam no tecido. E o cheiro, o seu cheiro, o algodão quente e mel que ele tinha mapeado desde o primeiro dia e rastreado no seu sono, tinha ficado plano. Não zangada, não assustada, apenas fechada como uma janela fechada contra o frio. Warren deitou-se de costas. O seu coração batia descompassado. Karen tinha ficado em silêncio. Não o silêncio satisfeito da estratégia, mas o silêncio plano e confuso de um lobo que acabou de ver algo quebrar e não entendeu o mecanismo. Dissemos a coisa verdadeira, disse Karen incerta. A coisa verdadeira estava errada. Warren fitou o teto. O teto não lhe dizia nada. Capítulo 3. A linha. Ela não lhe deu o tratamento de silêncio. Essa era a questão. Teria sido mais fácil se o tivesse feito. Mais fácil se ela tivesse ficado fria e formal e punitiva. Porque então ele saberia a forma do problema e poderia trabalhar contra ele. Em vez disso, ela estava normal. Fazia café de manhã. Perguntava a Jude sobre o horário da patrulha de fronteira. Beijou Warren na bochecha a caminho da estufa. Um beijo rápido e automático que aterrou ligeiramente errado porque ela apontou para a mandíbula e acertou no queixo. E foi o erro. Os 2 centímetros de descalibração que lhe diziam quanta distância ela colocara entre eles sem se mover 1 centímetro. Lembrou-lhe o esconderijo. 5 meses atrás, julho, um sábado, Hazel tinha ido ao mercado dos agricultores e Warren estava sozinho em casa por 2 horas sem nada para fazer e um lobo que andava a resmungar sobre a manta desde o amanhecer. O plano parecia razoável na altura. Colocar a manta num lugar onde ela não a encontrasse, e quando ela fosse para a cama naquela noite, não teria outra escolha senão virar-se para ele em busca de conforto. Ela perceberia que não precisava dela. Ela perceberia que o tinha. Problema resolvido. Ela tinha-a colocado no armário do corredor, atrás dos casacos de inverno, numa caixa com a etiqueta Decorações de Férias. Ela encontrou-a em 11 minutos. Não figurativamente, 11 minutos. Ele estava de pé na cozinha, sentindo-se cautelosamente vitorioso, quando ouviu-a entrar pela porta da frente, pousar os sacos do mercado, subir as escadas, e depois silêncio. Longo silêncio, depois passos.
Não passos de procura. Passos diretos pelo corredor. O armário a abrir. Casacos a serem movidos. A caixa. Ele ouviu a caixa a abrir. Mais tarde, ela dir-lhe-ia que não a procurou. Entrou no quarto e soube imediatamente que algo estava errado. Da forma como se sabe quando um móvel foi movido 5 centímetros, ou quando uma divisão em que se esteve 1000 vezes de repente tem o peso errado, ela sentiu a ausência e depois seguiu-a da mesma forma que um lobo segue um cheiro, exceto que o que ela estava a rastrear era um vazio. O lugar onde 9 quilos de segurança costumavam estar. Ela desceu as escadas a carregar a manta. Não parecia zangada. Parecia magoada, silenciosamente magoada, da forma de alguém que acabara de descobrir que uma coisa em que confiava já não era segura. Sentou-se no sofá com a manta no colo e não disse nada durante um longo tempo. Encontrei-a, disse ela finalmente. Eu sei que a escondeste. Eu sei. Eu peço desculpa. Eu não devia ter feito isso. Ela assentiu. Não aceitação, reconhecimento. E depois não falou com ele durante 2 dias. Não friamente, não com hostilidade. Ela simplesmente não tinha nada para dizer. Dormiu com a manta apertada à volta dela, as costas viradas para ele. E Warren ficou acordado a fitar o teto e a compreender pela primeira vez que tinha feito algo de realmente errado. Karen estava confusa. Removemos a ameaça. Ela devia sentir-se mais segura. Por que é que ela não se sente mais segura? Isto é, e estamos a notar isto para registro, completamente desconcertante. Porque a manta não era uma ameaça. Nunca tinha sido uma ameaça. E tirá-la dela, mesmo que temporariamente, mesmo com boas intenções, mesmo porque o seu lobo não suportava a ideia de um objeto a fazer o seu trabalho, não a tinha feito sentir-se cuidada. Tinha feito com que ela se sentisse como se alguém tivesse decidido o que ela precisava sem lhe perguntar. Ela comprou-a aos 22 anos, durante os anos maus, depois da colega de quarto que disse que ela era demais, e do namorado que disse que ela era muito, e do ano que passou a dormir 3 horas por noite, porque o seu corpo não parava de enviar o sinal de que algo estava errado, algo estava a vir. Ela precisava de estar pronta. Estava sem alcateia então, alugando um estúdio numa cidade sem território de alcateia a quilômetros, trabalhando num emprego que a mantinha sob luz fluorescente durante 10 horas por dia, voltando para um apartamento vazio onde Moss andava de um lado para o outro dentro dela e não conseguia acalmar-se porque não havia lugar seguro para ir. A manta foi a primeira coisa que disse. Podes parar agora. Podes ser abraçada. Ninguém te vai tirar isto. E ele tirou-lhe. E agora, 5 meses depois, ele tinha feito algo pior. Não a tinha tirado. Ele disse-lhe que ela não precisava dela. Warren pediu desculpa pelo esconderijo adequadamente, não com palavras, porque palavras eram o que as pessoas usavam quando queriam sentir-se melhor sobre o que tinham feito. Ele conduziu 40 minutos até ao lugar de que ela gostava, que vendia as velas artesanais que ela acendia quando estava ansiosa. Ele reorganizou o armário para que a manta tivesse a sua própria prateleira, não escondida atrás de casacos, não enfiada numa caixa, mas dobrada cuidadosamente na segunda prateleira, sem nada empilhado em cima, para que ela a pudesse ver do corredor. Ele disse uma vez, nunca mais lhe tocarei. E ele quer dizer isso. Ela perdoou-o no seu próprio tempo. A primeira noite em que ela rolou para ele em vez de se afastar. Ele ficou perfeitamente imóvel, nem sequer respirando, porque parecia que algo lhe estava a ser devolvido que ele não tinha a certeza se merecia de volta. A segunda noite, ela colocou a mão no peito dele, sem dizer nada, apenas a mão plana sobre o seu batimento cardíaco, a medi-lo, ou a testá-lo, ou a lembrá-la de como se sentia. A terceira noite, ela disse, podes pôr o teu braço à minha volta. E ele fê-lo como se estivesse a manusear algo frágil, o que estava, exceto que a coisa frágil não era ela. Era a confiança. Jude encontrou-o na varanda sexta-feira de manhã. Warren estava sentado nos degraus com um café que não tinha tocado, a observar a linha das árvores de cinzento a dourado enquanto o sol nascia. Dizeste a coisa, disse Jude. Warren não perguntou como ele sabia. Jude sabia sempre. Eu disse-lhe que ela não precisava dela. Eu ouvi. Ela não está zangada. Ela está apenas... Ela beijou o meu queixo esta manhã. Ela apontou para minha mandíbula
e acertou no meu queixo. Jude ficou em silêncio por um momento. Então o queixo é pior do que a raiva. Eu sei. O queixo significa que ela está a recalibrar quão perto ela está disposta a ficar. Warren pousou o seu café. Ellie ainda podia sentir a forma da noite passada no seu peito. O exato momento em que o rosto dela mudou. A forma como o seu cheiro fechou como uma porta. Ele continuou a reproduzi-lo. A forma como os lobos reproduzem um erro, voltando ao mesmo ponto na trilha onde o cheiro correu mal. Karen estava deitada plana dentro dele, com as orelhas para baixo. O equivalente a um lobo de uma criatura que sabe que fez algo errado e não consegue descobrir como o desfazer. A Manta não é a tua rival, Warren. Nunca foi, disse Jude. A sua voz era calma. Ela disse-me no mês passado, enquanto estavas na corrida de fronteira, que eras um idiota que a amava mais do que a compreendia. Ela disse que ia ficar com a Manta e ficar contigo. E essas não eram decisões concorrentes. Ela está a ficar conosco, disse Karen lentamente. Ela está a ficar conosco e com a Manta. Somos ambos mantidos. Não foi a vitória que o lobo estava à procura. Foi algo melhor e mais difícil. Ser aceite como metade de um arranjo que incluía um retângulo de algodão de 9 quilos. Não o primeiro lugar, não o único. Apenas lá, escolhido. Então, o que faço? Perguntou Warren. Poderias tentar perguntar-lhe sobre isso, disse Jude. Não dizer-lhe o que ela precisa. Perguntar-lhe o que isso significa. Capítulo 4. A compreensão. Ele esperou até a noite. Deixou o dia passar sem forçar nada. Deixou-a trabalhar na estufa. Deixou a distância sentar-se entre eles como o tempo. Às 21 horas a casa estava quieta. Jude tinha ido para o seu quarto. O vento lá fora movia-se através dos pinheiros, da forma como o fazia no final do outono, quando tudo estava prestes a mudar. Hazel estava na cozinha a fazer chá. A chaleira estava a aquecer, e ela estava parada no balcão, na sua camisa de flanela, com o cabelo para trás e a marca no pescoço visível onde a gola ficava larga. A pequena cicatriz pálida na curva do seu ombro, e olhar para ela fazia o seu peito doer da forma específica como doía na noite em que a tinha feito. Desculpa, disse ele. Estava encostado ao batente da porta, sem se aproximar, apenas presente. Ela olhou para ele. As suas mãos não pararam de se mover, a servir a água, mas o seu cheiro mudou, a nota de mel ficou fraca, e o chá verde ficou mais forte da forma como ficava quando ela estava a decidir o quanto de si mesma mostrar. Pelo quê? Perguntou ela. Por te dizer o que precisas. Ela pousou a chaleira. Não podes fazer isso. Ela ficou em silêncio. Não podes, disse ela. Posso perguntar em vez disso? Em vez de dizer, ela olhou para ele, mediu-o. O que quer que ela encontrasse no seu rosto, ela deu um pequeno aceno. Conta-me sobre isso, disse ele. Os 2 anos antes de mim. Ela apertou as mãos à volta da caneca. Não foi dramático. Eu não tive um colapso. Não tive uma crise. Simplesmente parei de dormir. No início, eram algumas horas por noite, e depois foram 2. E depois, em algumas noites, não era nada. O meu corpo simplesmente não parava. Era como se um alarme estivesse a tocar algures dentro de mim, e eu não conseguisse encontrá-lo e não conseguisse desligá-lo. E, eventualmente, eu simplesmente aprendi a viver com o alarme sempre a tocar. Ela bebeu. Olhou para a janela. Eu estava sem alcateia, sabes disso. Mas não acho que saibas o que isso significa. Não realmente. Significa que Moss andava de um lado para o outro em mim todas as noites. E não havia para onde ir. Nenhuma floresta, nenhum território, nenhuma alcateia. Apenas um pequeno apartamento, e um lobo que não conseguia acalmar-se, e um corpo que não parava de se preparar para algo que nunca chegava. Oh! Disse Karen muito baixinho. A Manta foi algo que a minha terapeuta sugeriu. Não pensei que funcionasse. Achei que era um truque. Mas na primeira noite em que a usei, dormi 7 horas. Acordei e chorei porque me tinha esquecido do que era acordar descansada. Tinha me esquecido que isso era algo que uma pessoa podia simplesmente fazer. A garganta de Warren apertou-se. Ele não se moveu, não atravessou a cozinha. Ficou no batente da porta e deixou que ela tivesse o espaço que estava a usar para dizer isto. Então, quando a escondeste,
E quando me disseste que eu não precisava dela, não era sobre a manta. Era sobre alguém a decidir que eu não tenho permissão para ficar com a coisa que me salvou. Mesmo que não o tenhas querido dizer dessa forma. Foi assim que pareceu. Eu sei, disse Warren. A sua voz era baixa. Não a voz controlada. Não a voz de Alpha. Aquela por baixo delas. A verdadeira. Aquela que ela tinha ouvido talvez 5 vezes em 3 anos. Aquela que significava que todas as paredes estavam derrubadas e o que restava era apenas um homem que amava alguém e a tinha magoado e sabia disso. Ela olhou para ele através da cozinha. Os seus olhos estavam brilhantes, não lágrimas, o quase. Pareces prestes a chorar, disse ela. Não estou. Estás a ficar suspeitosamente brilhante. Os meus olhos estão a ajustar-se à luz da cozinha. É a mesma luz que tem sido nos últimos 3 anos. Nós não estamos a chorar, disse Karen. Estamos a experimentar um evento meteorológico na nossa cara. Não está relacionado com sentimentos. Seguindo em frente. Warren pressionou a palma da mão contra o olho. Preciso que ouças uma coisa, disse ele. Não fiquei com ciúmes da manta porque acho que sou melhor do que ela. Fiquei com ciúmes porque ele parou. Esta era a parte difícil. Esta era a parte que não tinha piada. Porque tu sobreviveste sem mim. Construíste uma vida inteira. Descobriste como dormir, como lidar, como te manteres inteira. E a manta é a prova. E às vezes às 4 da manhã, quando estás enrolada nela com as costas viradas para mim, penso, se ela conseguiu sobreviver tanto tempo sem mim, para que é que precisa de mim? A cozinha estava quieta, o vento lá fora, o leve tique da chaleira a arrefecer. Hazel pousou a sua caneca no balcão. Atravessou a cozinha. Não disse nada. Apenas caminhou até ele e colocou ambas as mãos planas no seu peito, sobre o seu batimento cardíaco, como tinha feito há 5 meses, quando estava a decidir se o deixava voltar. Eu não preciso da manta porque não tenho o teu, disse ela. Eu preciso da manta porque tive de aprender a sobreviver sem ti, e não posso desaprender isso. Não quero desaprender isso. A manta é prova de que sobrevivi. A tua prova de que não tenho de sobreviver sozinha, nunca mais. Preciso de ambos. A mandíbula de Warren estava cerrada. Os seus olhos estavam a picar, e ele não ia reconhecer isto, porque era 86 quilos de lobo territorial de sangue de lobo, e ele não chorava em cozinhas. Ele estava a chorar um bocadinho na cozinha. Não és desnecessário, disse ela. A sua voz era calma. As suas mãos estavam firmes no seu peito. Nunca foste desnecessário. Nem por 1 minuto dos 3 anos que te tenho. A manta não te torna desnecessário mais do que um casaco torna o sol desnecessário. Entendes? Ele entendeu. Entendeu no lugar onde Karen vivia, onde as coisas eram simples e verdadeiras e não precisavam de explicação 2 vezes. O lobo ouviu, absorveu, deitou-se dentro dele e ficou quieto. Ele estendeu a mão para ela, tirou as mãos dela do seu peito e puxou-a para si. Ambos os braços. Contacto total, sem manta entre eles. Ele abraçou-a da forma como o lobo queria abraçá-la, que era completamente contudo. Ela colocou os braços à volta dele, o rosto enterrado no seu peito. Ele podia sentir o batimento cardíaco dela contra as suas costelas. E Karen estava completamente silenciosa. Não a realizar silêncio, não estrategicamente quieta, apenas genuinamente imóvel. Da forma como os lobos ficam quietos quando algo está finalmente certo e eles sabem que é melhor não falar. Desculpa, disse Warren no cabelo dela, no cheiro quente de algodão e mel dela. Desculpa por a ter escondido. Desculpa por te ter dito o que precisas. Desculpa por ter passado 6 meses com ciúmes de algo que te manteve viva. O teu lobo tem um rancor contra a minha manta há 3 anos. Ele prefere a palavra posição. Ele tem uma posição sobre a manta. Precisa de terapia. Nós não precisamos de terapia, disse Karen. Precisamos que ela pare de ter razão em tudo o tempo todo. Além disso, podemos precisar de terapia. Diz ao teu lobo, disse Hazel baixinho, que a manta nunca me fez natas. Ele respirou fundo. Ele está a ouvir. A manta nunca queimou as natas, e depois marcou-me enquanto o alarme de incêndio estava ligado. As natas não foram queimadas. Estavam agressivamente al dente. Ela levantou o rosto. A sua mão deslizou do peito dele para os lados do seu pescoço.
Ele podia sentir o seu polegar contra o seu pulso. E então ela beijou-o. Não rápido, não urgente, o oposto. O tipo de beijo que tem 3 anos de casamento atrás de si e sabe que não tem de se apressar. A boca dela estava quente e sabia achar que ela não tinha terminado. E as suas mãos estavam na sua cintura, e o laço entre eles, o real, aquele que vivia na marca e no cheiro, e os 3 anos de dormir um ao lado do outro, era tão alto que ele podia senti-lo nos dentes. Ela puxou-a para mais perto, não para provar nada, não para substituir nada, apenas porque ela estava ali e ela era sua, e ela o tinha escolhido, e a manta, e as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Ela fez um pequeno som contra a sua boca, o mesmo som que tinha feito há 3 anos nesta cozinha. Água das natas a transbordar, alarme de incêndio iminente, o som que tinha quebrado o último do seu controlo e iniciado tudo. O mundo estreitou-se. Ela, apenas ela, o cheiro a mel e as mãos quentes e a cicatriz no seu ombro onde a sua boca tinha estado, e o facto lento, seguro, sem pressa de uma mulher que tinha sobrevivido sozinha e decidido não o fazer mais. Warren abraçou-a durante muito tempo depois do beijo ter terminado. Nenhum dos dois se moveu. O chá arrefeceu no balcão. A cozinha estava quente. Lá fora o vento, dentro deles apenas eles. Casa, disse Karen. Não sobre a manta, não sobre a casa, sobre ela, sobre o facto específico, insubstituível, incontestável dela de ser casa. Capítulo 5. A toca. Era uma sexta-feira à noite quando o arranjo mudou para sempre. Warren deitou-se na cama. Hazel deitou-se na cama. A manta estava lá como sempre, e ela estendeu a mão para ela. E depois parou. Olhou para ele. Ele olhou para ela. Algo passou entre eles que não foi uma conversa e não foi uma negociação. Foi mais simples do que isso. Ela levantou a borda da manta. Ele entrou. A manta assentou sobre ambos. Era pesada. Ele sabia disto. Ele tinha-a pesado, ressentido-a, construído um caso legal contra ela. Mas estar debaixo dela era diferente. O peso distribuído sobre o seu peito e as suas pernas e os seus braços. E era... Oh! Disse Karen. Era quente. Não apenas quente. Envolvente. A pressão era uniforme e firme, e estava a empurrá-lo para o colchão de uma forma que parecia menos ser pressionado e mais ser-lhe dito para ficar. Não por uma pessoa, não por um lobo, pela física, pelo simples e inegável facto de 9 quilos de contas de vidro que não se importavam com o seu território, ou os seus instintos, ou a sua campanha de 3 anos para ser o mecanismo principal de abraçar neste casamento. A manta simplesmente segurou-o. Não discutiu. Não tinha opiniões. Não precisava de ter razão. Simplesmente aplicava 9 quilos de pressão uniformemente sobre o seu corpo e dizia na única linguagem que uma manta conhece: fica. E o seu corpo de sangue de lobo, obcecado por território, sempre a correr, ouviu. Os seus ombros descaíram, a sua mandíbula relaxou. O zumbido baixo de alerta que corria por ele a todas as horas, a frequência alfa que o mantinha a escrutinar saídas e a contar ameaças mesmo na sua própria casa, ficou quieta. Não desligada, apenas quieta. Da forma como um motor funciona em marcha lenta quando finalmente não precisa de trabalhar. E ao lado dele, Hazel virou-se de lado e aconchegou-se contra ele debaixo da manta. E o efeito combinado, o seu corpo contra o dele, a pressão sobre ambos, o calor preso entre a manta e os lençóis e os dois, foi algo que ele não tinha antecipado e Karen não tinha preparado, e nenhum dos dois tinha uma categoria para isso. Isto é uma toca, disse Karen com a clareza atordoada de um lobo a descobrir algo óbvio que, de alguma forma, tinha perdido durante 3 anos. Temos estado a lutar contra a toca. A toca esteve sempre aqui e nós estivemos a lutar contra ela. Oh, disse Warren em voz alta. Hazel olhou para ele. Bom ou mau ou? Bom, muito bom. Eu entendo a manta agora. Tu entendes a manta. A manta é uma toca. Eu tenho lutado contra uma toca. Ou tenho tentado substituir uma toca apenas por mim, o que é como tentar substituir uma casa por uma única parede. Eu sou uma parede. A manta é o resto da casa.
Juntos somos. Se disseres estruturalmente sólida, vou fazer-te dormir no sofá. Juntos somos estruturalmente sólidos. Ela deu-lhe uma palmada com uma almofada. Ele merecia-a. O teu lobo reclassificou a minha manta, disse ela. O meu lobo alcançou a compreensão. O teu lobo passou de a manta é o meu inimigo mortal para a manta é uma toca em menos de 30 segundos. Crescimento, disse Warren. Isso não é crescimento. É um lobo a ter uma quebra psicótica numa direção positiva. Não uma quebra, disse Karen, ofendida. Uma descoberta. Uma descoberta em tecnologia de toca. Temos estado a dormir fora da toca durante 3 anos. Fora como animais sem um lar. Mas agora estamos dentro da toca, e a toca é quente e pesada e correta. E ele não vai parar, vai? Disse Hazel. Ele realmente não vai. Diz-lhe que a toca esteve aqui o tempo todo. Ele é quem se recusou a entrar. Não estávamos a recusar. Estávamos estrategicamente. Ele estava a recusar, disse Warren. Estávamos estrategicamente a avaliar. Ele estava absolutamente a recusar. Hazel riu e puxou-o para mais perto, e a manta moveu-se com eles, e Karen ficou quieta. Genuinamente, pacificamente quieta. Pela primeira vez em 3 anos a dormir nesta cama. A toca, confirmou Karen mais uma vez suavemente. Estamos na toca. Está tudo bem na toca. Hazel puxou a manta até ao queixo. Warren ajustou-se ao lado dela. O peso assentou, o calor construiu, ela estava quente contra ele, e a manta estava quente sobre eles. E lá fora o vento levava o cheiro a pinho e terra fria, e as últimas folhas secas da estação, e lá dentro tudo era 9 quilos de pressão e 86 quilos de lobo, e uma mulher que se ensinou a dormir sozinha, e depois decidiu, nos seus próprios termos, no seu próprio tempo, deixar alguém entrar. Ei! Disse ela. Sim, para constar. Sim, a manta é boa, mas tu és melhor. Karen fez um som, profundo, quente, vibrando através do peito de Warren. Ela sorriu contra o seu ombro porque podia senti-lo da forma como sempre podia, a resposta do lobo a mover-se através do seu corpo como um segundo batimento cardíaco. Caça, disse Karen, caça. Domingo à tarde. Hazel entrou da estufa, botas enlameadas tiradas à porta, casaco no cabide. A casa estava quieta, demasiado quieta. Nenhum Warren na cozinha, nenhum Warren a andar pela sala de estar. Nenhum Warren de pé à janela, a fazer os seus olhares de alfa sombrios para a linha das árvores. Ela encontrou-o no sofá debaixo da manta. Ele estava a dormir. A manta estava puxada até aos ombros dele. Um braço pendia para o lado. O seu rosto estava completamente relaxado. Sem modo gerido, sem compostura de alfa, sem máscara cuidadosa. Apenas um homem a dormir debaixo de uma manta de 9 quilos numa tarde de domingo. A sua boca estava ligeiramente aberta. O seu cabelo estava despenteado de um lado. Parecia, por um momento sem guarda, alguém que tinha largado todas as coisas pesadas que carregava e ainda não as tinha pegado. A ironia era tão pura que quase doía. 3 anos. 3 anos de um lobo a travar guerra psicológica contra uma manta. E a manta tinha vencido não fazendo nada. Por ser exatamente o que era. 9 quilos de algodão e contas de vidro que diziam fica sem precisar de uma voz, ou um batimento cardíaco, ou um instinto territorial. Estava simplesmente lá noite após noite, a fazer a única coisa que o lobo de Warren tinha tentado fazer o tempo todo, segurando-a gentilmente o suficiente para que o alarme no seu corpo pudesse parar de tocar. E agora estava a segurá-lo a ele também. Ela ficou na porta e sentiu algo mudar no seu peito. Não dramático, não uma revelação, apenas o conhecimento silencioso e certo de que ela tinha tido razão em ficar com a manta, e razão em ficar com ele, e razão em insistir em ambos. Ele tinha lutado contra ela. Tinha lutado mal e desajeitadamente e com guerra de termostato e pesquisa de sono e a determinação sincera e desajeitada de um homem que amava alguém mais do que a compreendia. E agora ele estava a dormir debaixo da coisa que tinha passado 3 anos a ressentir, e o seu rosto estava suave, e a manta estava a segurá-lo da forma como a tinha segurado através de todas as noites más antes de ele chegar. Jude apareceu no corredor atrás dela.
Ele deu uma olhadela ao sofá, a Warren, a manta, ao braço pendurado para o lado, e o seu rosto fez algo complexo e breve que terminou num sorriso muito pequeno. Não digas nada, sussurrou Hazel. Não ia dizer, fez uma pausa. Ia tirar uma foto. Não faças isso também. Para constar, disse Jude muito baixinho. Acho que a manta ganhou. A manta ganha sempre. Vai-te embora, disse Moss. Olha para ele, disse Moss. Ele finalmente parou de lutar. Hazel atravessou a sala. Levantou a borda da manta e trepou para o lado dele no sofá, que não era grande o suficiente para 2 adultos e uma manta pesada, e ela não se importou, porque ele estava quente e a manta era pesada, e lá fora o vento fazia aquilo que fazia no final do outono, e lá dentro tudo estava quieto. O braço de Warren passou à volta dela sem acordar, automático. 3 anos de memória muscular. O seu corpo sabia para onde ela ia, mesmo quando a sua mente estava noutro lugar. A manta assentou sobre ambos. 9 quilos, mais 86, mais ela. Toca, murmurou Karen de algum lugar no sono de Warren. Toca, concordou Moss. A casa estava quieta. O vento movia-se através dos pinheiros. A manta segurava os dois e não pedia nada em troca. E lá fora a última luz de outono entrava pela janela e caía sobre eles. Lobo e mulher, e lobo e homem, e um retângulo azul escuro lavável na máquina. Tamanho Queen, 9 quilos, profundamente amado, de algodão e contas de vidro que a tinha mantido unida tempo suficiente para ele aprender como.